A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sou a pastora Yara Gomes e nós estamos aqui juntos para fazer mais o segundo vídeo, sobre a leitura das cartas às igrejas da Ásia Menor. E hoje nós estamos lendo a segunda carta enviada à igreja de Esmirna. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 8, e lermos esta carta poderosa, que diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: manda o Senhor João fazer isso. Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se declaram a si mesmos judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens que sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Vamos analisar esta carta. O apóstolo João estava preso na ilha de Patmos, enviando as cartas para as igrejas, que eram as mensagens e contendo as instruções de Jesus Cristo para os anjos das igrejas observarem as estratégias de Satanás dentro da congregação e resolver aquele problema do modo que Jesus determinasse. Amém? Então vamos lá. No versículo 8, ele fala sobre a igreja de Esmirna e se identifica, ele se apresenta como o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. E aqui ele fala sobre a situação de Jesus Cristo, que era o alfa e o ômega. Quando ele fala, eu sou o primeiro e o último, ele diz, eu sou o alfa, eu sou o ômega, porque o alfa era a primeira letra do alfabeto grego e o ômega a última letra. E então ele diz, ele controla o início e o fim de todas as coisas. Ele é o início e o fim de todas as coisas, sendo ele um Deus eterno. Entre o início e o fim das coisas estamos nós. Eita, aleluia. Então, se Deus é o alfa e é o ômega, e nós estamos exatamente no meio entre o alfa e o ômega, que é o próprio Jesus Cristo, que é o primeiro e o último, aleluia. Louvado seja Deus, e nós estamos no centro. Deus está no controle da situação, amém? Muito embora passemos por tribulações, por perseguições, por coisas que Satanás faz nas nossas vidas para poder nos paralisar, para poder destruir a nossa unção, a nossa fé, para podermos caminhar cegamente direto ao abismo. Ele faz essas coisas. Ele coloca a nossa fé em xeque todos os dias e Deus permite porque Deus precisa provar a nossa fé. E quando nós estamos firmes na presença do Senhor, sabemos que Ele está no controle, sabemos que Ele é o Deus que prova, mas toda prova ela é passageira e ela não vai além das nossas forças. Esmirna tinha plena convicção disso. E então ele diz, estive morto e tornei a viver, Aquele que esteve morto e tornou a viver, ou seja, eu que morri e ressuscitei. Então ele falava exatamente quem ele era, o dono da vida e da morte, aquele que tem a vida nas mãos, a ressurreição, venceu o inferno, venceu o mundo e venceu a morte. Aleluia! E se ele se declara desse jeito nas nossas vidas, é necessário que entendamos que nós também vamos vencer. Aleluia! Louvado seja Deus! Então ele fala no versículo 9, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus
e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eita, aleluia! Louvado seja Deus o Todo-Poderoso. Glória seja dada ao seu nome. Não é? Deus, ele estava aqui se referindo, aleluia, à riqueza de espiritualidade que aquele povo tinha, porque os cristãos da época do Império Romano tinham bens, tinham casas, tinham tudo e eram-lhes tomado tudo, eles ainda eram encarcerados, perseguidos e mortos. Não é? Mas esses bens que eles perdiam e que ficavam pobres não era nenhum sinal de derrota para Deus, não. Pelo contrário, Deus os olhava e via como ricos espiritualmente, porque passavam por tudo isso, perdiam seus bens, perdiam até sua vida e não se dobravam a Satanás de jeito nenhum. Eita, oh, aleluia, glórias a Deus, sei, carabalahá, ande, aleluia, não se dobre diante das auguras do diabo na sua vida. Deus está no controle, aleluia, esta, labarra, glória a Deus, santo Deus. Não é? E também ele identificava todos aqueles que provocavam a tribulação e aqueles que o povo dele percebiam, que eram os judeus. Os judeus acreditavam no Torá, acreditavam que Abraão era o pai de todas as nações, conforme o Pentateuco, conforme o Torá dizia. Eles acreditavam num Deus único, mas quando eles perceberam que Jesus Cristo era o Senhor que provocou aqui na terra todo o inferno e venceu com estabelecendo a obra salvadora através de milagres, prodígios, maravilhas, através da sua maneira sã de viver. Eita Deus, aleluia! Eles perseguiam o povo cristão, eles fizeram de tudo para matar Jesus e não conseguiram matar Jesus. Sabiam perfeitamente que Jesus Cristo havia ressuscitado dos mortos, sabiam perfeitamente com quem estavam lidando, mas eles teimavam em estar diante, eita Deus, aleluia, de Deus e de todos, canta, se opondo à sã doutrina de Jesus Cristo e se infiltravam nas igrejas do Senhor Jesus com suas doutrinas falsas, aleluia, para derrubar, para matar, destruir todo o povo cristão, a sã doutrina, fazendo, canta, conchavo com o Império Romano e fazendo com que o povo cristão, eita Deus, fosse denunciado como traidores do Império Romano. E assim eles promoviam cada vez mais a destruição das igrejas. Mas o Deus Todo-Poderoso, que é o dono da igreja do Senhor, que sou eu e você, meu irmão, aleluia, louvado seja Deus, não vai permitir que Satanás destrua a nossa vida espiritual com Jesus. Por isso ele revela as coisas. Aleluia. E estava sendo revelado essa estratégia maligna dentro da igreja de Deus, que Satanás estava promovendo, usando o Império Romano para perseguir, matar, destruir, e o povo judeu para ajudar, aleluia, nessa destruição maligna. Portanto, eles não eram cristãos judeus, eles eram sinagoga de Satanás. Está repreendido em nome de Jesus. Está lá barra. Está assim de falsos dentro das igrejas, trabalhando para Satanás contra Jesus Cristo. São falsos. São adeptos do paganismo. E pastores, inclusive, se dobram diante de Satanás. Porque senão passa fome, a fé acabou, então ele tem que fazer o que Satanás quer, que senão morre de fome.
Aí ele tem que matar, roubar, destruir, que é para poder ter dinheiro no bolso, dinheiro ilícito, dinheiro de roubos, dinheiro de corrupção, sangue nas mãos. Porque matam inocentes quando fazem pessoas acreditarem no que eles falam. Cuidado, crente! Deus está revelando aqui coisas grandes e firmes que não sabe. Eita, aleluia, louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você, meu irmão e minha irmã, preste atenção. O diabo não está brincando. Ele quer destruir todo crente fiel. A fé é o que nos sustenta diante de Deus. É o que promove os milagres e as bênçãos sobre nossas vidas. Não vamos perder nossa fé. Glória a Deus. Eles rejeitavam o Messias. Eram instrumentos. O judaísmo tornou-se instrumento de Satanás quando o culto, tanto quanto o culto ao imperador. Eram dois instrumentos fortíssimos que Satanás usava contra o povo cristão. Cuidado. 10. Não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão para serem expostos à prova. E tereis 10 dias de tribulação. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Versículo 10. Né? Diabo, o arqui-inimigo de Deus. Né? Ele é a oposição ao Deus Todo-Poderoso. Diabo significa acusador. Né? O significado dessa palavra. Tribulação de 10 dias. Seu aprisionamento será breve. Né? Ou seja, toda a tribulação que Satanás impunha ao povo cristão, era Deus quem permitia que o povo cristão passasse por essas provas. Mas eram passageiras. Eu disse no início. 10 dias, coisa passageira. Ou seja, tinha início e tinha fim. Ou seja, ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Só ele decreta o início e o fim de todas as coisas. Ele permitiu o início, ele vai permitir o fim, ele vai determinar tudo. Aguarde. Não desista da sua fé, Esmirna. Permaneça firme com Jesus. Ei, Salabarra. Ser fiel até a morte. Vale a pena ser fiel a Jesus. Esta era a igreja de Esmirna. E nós estamos aqui para dizer para vocês que continuem sendo fiel. A palavra Esmirna significa mirra, cheiro suave. A nossa fidelidade, a nossa dedicação, o nosso amor sincero pela palavra de Deus e por Jesus e pela sua sã doutrina, a nossa obediência, a nossa dedicação à sua palavra, a obra dele, salvadora, não é? É o que nos dá garantias de que Deus é conosco, de que Deus vai nos levar para o caminho, aleluia, da salvação e nos receber em suas mansões celestiais. O nosso lugar está guardado. Acredite, teremos vida eterna, teremos vitória aqui na terra. Aleluia, louvado seja Deus. Deus está falando com você, crente fiel. Não desista da sua caminhada. Aleluia, pode estar difícil, pode ter obstáculo, mas Deus, Ele é o Deus da salvação, do livramento. Ele abre o mar, Ele tira o obstáculo da frente, Ele quebra muro de bronze, Ele derruba muralha, aleluia, e Ele abre os caminhos e faz a gente passar cantando o hino da vitória. Creia tão somente, fidelidade é a palavra de Esmirna hoje. Ela se manteve fiel até o fim para ganhar a coroa da vida eterna. Continue assim. Muitas lutas virão, mas Deus, Ele determina o início e o fim delas. Fica na paz de Jesus. Deus abençoe.